Amém? Lucas, então, capítulo 14, nós vamos ler o versículo 1, e aí eu vou direcionando os irmãos para os próximos versículos. A palavra do Senhor diz assim, Lucas capítulo 14, versículo 1, aconteceu num sábado que entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus, friso, entrou na casa de um dos principais dos fariseus para comer pão. Eles o estavam observando. Então guardem que os principais fariseus estavam fazendo o que com Jesus? Observando. No próximo versículo, que é o versículo 25, nós encontramos um outro grupo de pessoas. E é assim que Lucas nos apresenta esse grupo de pessoas. Diz que, ora, ia com ele quem? Jesus. Ia com ele uma grande multidão. A grande multidão é o outro grupo de pessoas em relação a Jesus. E diz que Jesus, voltando-se para eles, lhes disse... Não importa o que Jesus disse, eu só queria frisar aqui que há uma grande multidão que faz o que com Jesus? Segue. Não é isso que Lucas disse? Ia com ele, ia após ele, seguia a Jesus uma grande multidão. Agora você abra a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 15, no versículo 1 e 2. E nós vamos encontrar aqui a repetição de um mesmo grupo que foi o que nós mencionamos no versículo 1. E a apresentação de um terceiro grupo de pessoas. Diz assim o versículo 1 do capítulo 15 de Lucas. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores. Os publicanos e os pecadores faziam o quê? Chegavam-se, se aproximavam de Jesus. Para fazer o quê? Para ouvi-lo. Não é isso que diz a palavra? Ora, ia com ele uma grande multidão, voltando-se disse. Aí versículo 1 do capítulo 15. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. No versículo 2, nós vamos ver a repetição do primeiro grupo, que diz assim, mas os fariseus e os escribas murmuravam. Os fariseus e os escribas, que lá no início observavam Jesus, agora o que eles fazem? Murmuram contra Jesus, dizendo o quê? Este recebe pecadores e come com eles. Amém, irmãos? Agora lá no versículo 11, nós vamos ler do 11 ao 13. Aqui inicia o texto que nós vamos abordar hoje. Versículo 11 diz assim, Jesus... falando para estes grupos que nós vimos aqui nos versículos anteriores, e por isso eu fiz questão de ler, para nós podermos saber com quem que Jesus está dizendo as palavras que vai dizer agora, em que circunstâncias Jesus está dizendo as palavras que vai dizer agora. Ele está dizendo essas palavras para todos esses que estavam ao redor dele. Ele disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Por ele ou por eles? Está na sua Bíblia. Por eles na minha. Tá bom? Ele não repartiu só para o filho mais novo. Ele dividiu o que era do mais novo e o que era do mais velho e repartiu para eles a sua fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. A palavra de Deus é muito rica, mas veja bem, eu costumo sempre me lembrar de uma história que eu aprendi lá quando eu era ainda da escola primária. Uma professora de geografia me ensinou isso, a primeira vez que eu ouvi, eu lembro até hoje. Ela queria me passar uma informação de geografia, mas eu aprendi outras coisas quando ela me disse isso. Certa vez ela havia me dito na aula de geografia que os brasileiros exportavam minério de ferro para o Japão. O Japão comprava minério de ferro a preço de minério de ferro. E chegando no Japão, os japoneses processavam aquele minério de ferro. E através desse processamento do minério, eles extraíam ouro do minério de ferro que a gente vendia para eles como minério de ferro. E com o ouro que eles extraíam do minério de ferro,
eles pagavam todo o valor do minério de ferro que eles haviam adquirido, ou seja, compraram de graça o minério de ferro. Além disso, eles processavam aquele minério de ferro e transformavam o minério de ferro em chapas de aço de alto valor e vendiam essas chapas de aço de alto valor para outros países. Ou seja, eles pegavam o minério de ferro do Brasil e extraíam dele muito mais do que nós conseguíamos extrair, arrancando ele aqui de trás da Serra do Rola Moça. Vocês já viram lá como fica aquelas escadas, aqueles buracos quando a Vale do Rio Doce arranca o minério de ferro dali, e eles conseguiam extrair muito mais do que só minério de ferro. Aplicando isso para a palavra de Deus, nós podemos entender que dependendo do seu nível de responsabilidade, de vontade, de compromisso com a leitura e com a exploração da palavra de Deus, você pode tirar daqui minério de ferro, que vai te trazer muita riqueza, porque afinal de contas, a commodity, o minério de ferro, é uma das coisas que mais traz dinheiro para o Brasil através da Vale do Rio Doce e de outras empresas. É uma grande fonte de renda para nós. Mas se nós tivermos um pouco mais de vontade, de interesse, de rebuscar, de explorar mais, de prestar mais atenção nesses detalhes, a gente consegue tirar muito mais do que minério de ferro. Coisas muito mais preciosas saem desse texto aqui, quando nós prestamos atenção na nossa leitura. É por isso que eu faço questão de voltar, às vezes, aqui e ler alguns versículos que pode parecer que eu estou enchendo linguiça, né? Às vezes o irmão acha que o pastor está enchendo linguiça, ele não tem o que falar, está enchendo linguiça. Pelo contrário, eu tenho muito para falar, não vou dar conta de falar tudo no tempo que eu tenho, mas eu preciso inculcar na cabeça dos irmãos a independência intelectual. Vocês precisam entender. Vocês não podem depender só do pastor Rafael e de mim e de outros pregadores que vêm aqui. Vocês precisam ter essa fome, essa vontade de ler a palavra de Deus e extrair mais do que minério de ferro. Mais do que o que está na superfície, quebrar o texto e extrair o ouro. Porque a palavra de Deus é ouro. Mais preciosa do que o ouro é a palavra do Senhor. Mais do que o ouro que os japoneses exploram. Aqui tem coisa muito melhor. Amém? Feita essa longa introdução, vamos voltar lá no versículo 1. Quem que nós encontramos no versículo 1 do capítulo 14, quando nós lemos aqui lá em Lucas? Nós encontramos aqui o primeiro grupo de pessoas que eu disse, que são os principais dos fariseus. Nós encontramos aqui um grupo de pessoas importantes, pessoas letradas, pessoas que ocupavam uma alta posição na sociedade de Jesus, e essas pessoas estão em contato com Jesus. E o que nós aprendemos aqui no versículo 1 é que esse tipo de pessoa, representado pelos principais, pelos fariseus, vamos simplificar para ficar mais fácil. Esse grupo de pessoas que são os fariseus, eles se aproximam de Jesus, eles são curiosos, eles querem testar Jesus, eles querem experimentar Jesus. Eles querem observar Jesus, como nós lemos aqui. Eles estavam observando Jesus. Esse é o primeiro grupo de pessoas que sabe que Jesus está ali, que se aproxima de Jesus e observa. Observa não para aprender, mas para julgar. Não para aprender, mas para julgar, como nós vamos ver lá na frente. Lá no versículo 25, nós encontramos um segundo... Para esses aqui, o primeiro grupo, Jesus falou uma parábola. Ele deu umas mensagens. Lá dentro da casa dos principais fariseus, Jesus comendo pão com eles, Jesus entregou para eles uma parábola, a parábola do grande banquete. Se você se lembra dessa parábola, ele fala que uma certa pessoa importante deu um grande banquete, mandou convidar todo mundo. Algumas pessoas disseram que não queriam ir. Ele insistiu, chama as pessoas da casa, chama as pessoas do bairro, chama as pessoas de todas as ruas. Não encheu, ainda falta lugares para serem preenchidos. Ele mandou que buscasse mais todo mundo que estivesse para a rua fora, enfim. Essa é a mensagem de Jesus para esse grupo de pessoas. Lá no versículo 25, nós encontramos um segundo grupo de pessoas. Um grupo grande de pessoas. E esse grupo de pessoas que nós encontramos aqui, no versículo 25, diz assim: ora ia, seguia a Jesus, acompanhava Jesus, andava atrás de Jesus, se atraía por Jesus um grande número de pessoas, uma grande multidão. Então nós temos aqui o segundo grupo de pessoas.
Esse grupo de pessoas abarca tanto as primeiras, que são os fariseus, como aquelas que virão. Todos estão no meio da multidão. E essa multidão seguia a Jesus. E esse aqui é dito que essa multidão seguia a Jesus, ok? E aí nós encontramos lá no versículo 1 do capítulo 15 o texto que diz que chegava-se também a Jesus um terceiro grupo de pessoas que estava no meio daquela multidão. Quem é esse terceiro grupo de pessoas? Os publicanos e pecadores. Os publicanos e pecadores se aproximavam de Jesus para quê? Para ouvir. Olha que interessante, essa é a primeira coisa que nós aprendemos aqui. Nós temos uma multidão de pessoas que se aproxima de Jesus. Isso era assim lá quando Jesus andava fisicamente entre nós, fazendo milagres, operando maravilhas, curando pessoas. Ele atraiu para si uma grande multidão de pessoas. No meio dessa grande multidão estava o primeiro grupo, dos fariseus, que se aproximava de Jesus para observar, ressabiados, julgando, querendo experimentar Jesus para ver se ele falava o que era certo ou se ele falava o que era errado, para ver se Jesus era um homem, um profeta verdadeiro ou um profeta falso. Esse grupo de pessoas estava no meio da multidão para julgar, para avaliar, para observar. Mas no meio daquela multidão havia o terceiro e último grupo de pessoas, que eram os fariseus, ou os publicanos e pecadores, o que acaba sendo quase que um sinônimo, né? Na cabeça dos fariseus, pelo menos, era um sinônimo, porque para eles, os publicanos, que eram aqueles que cobravam os impostos, lembram dos publicanos? Se você viu aquela série que todo mundo está gostando de assistir aí, The Chosen, o publicano lá era Mateus, que é lá na série um autista, né? Não sei de onde eles tiraram isso, mas na série do The Chosen, o publicano, Mateus, autista, era uma dessas pessoas que se aproximaram de Jesus no meio da multidão que eles sabiam que iam julgá-los, no meio da multidão que abarcava os fariseus que julgavam até Jesus, os publicanos que eram desprezados e os pecadores, que aqui abarca todo tipo de pecado. Nós sabemos pela história de Jesus que se aproximavam dele prostitutas, bêbados, todo tipo de pessoa pecaminosa se aproximava de Jesus, se atraía para Jesus e saía do meio da multidão e se aproximava de Jesus. Os publicanos e os pecadores se aproximaram de Jesus para ouvir. Para a multidão, se você voltar no capítulo 14, Jesus havia acabado de pregar um discurso duro. Ele disse: se você quiser ser meu discípulo, você não pode continuar se amando acima de tudo. Se você quiser ser meu discípulo, você não pode amar o seu pai e a sua mãe mais do que a mim. Jesus proferiu um discurso que deveria espantar os pecadores, porque afinal de contas, na nossa cabeça, na nossa percepção, nós olhamos para os pecadores e pensamos deles o quê? Que eles não querem nada com Deus, que eles não querem nada com deixar de amar a si mesmo. Nós temos na nossa cabeça a ideia de que as pessoas que nós rotulamos de pecadores, eles não querem nada com Deus. Eles não querem ouvir discursos pesados. Eles não querem ouvir discursos contra o pecado, e esse é um grande erro da igreja do século 21. A igreja moderna acha que precisa pregar um sermão morno, um sermão macio, um sermão agradável, que agrada a todo mundo, porque eles acham que se pregarem a palavra dura de Jesus, de que aqueles que querem servi-lo devem abraçar a sua cruz e segui-lo para a morte, para assim receber a vida eterna, eles acham que se pregarem isso para pecadores, a igreja vai ficar vazia. Ninguém vai querer ouvir esse discurso, mas ao contrário do senso comum que diz isso para nós, para os pastores modernos que falam qualquer coisa para agradar os pecadores,
qualquer frase romântica, macia, sedosa, doce como mel, para atrair multidões que sentam aos seus pés e ouvem tudo menos o Evangelho. Ao contrário disso, Jesus pregou um discurso duro, mas os pecadores se aproximaram para ouvir o discurso. Esse é o terceiro grupo de pessoas. E aí, nós chegamos ao versículo 11, onde Jesus está observando. Jesus viu todos esses grupos de pessoas ao seu redor. Tinha lá os fariseus que se julgavam melhores do que os outros. Tinha a multidão que tem todo tipo de pessoas. E tinha os pecadores que se julgavam piores do que os outros. Porque na vida é assim. Em todo agrupamento é assim. Tem aqueles que se acham melhores do que todo mundo. Tem aqueles que se acham piores do que todo mundo. E tem uma multidão ali que não acha nenhuma coisa nem outra, não é verdade? Tem pessoas assim, nós conhecemos muitas pessoas e nós conseguimos classificar essas pessoas assim, aqueles que se acham melhores, aqueles que se julgam piores e nós todos que estamos ali naquele bolo. Então tinha todo esse grupo, Jesus observou tudo isso e o que é que Jesus fez? Vou contar uma história para esses grupos de pessoas, para todos eles. Uma história que vai entregar uma mensagem poderosa tanto para quem se julga melhor, quanto para quem se julga pior, quanto para quem está displicente na vida e não sabe o que quer fazer da vida, não sabe se vai para lá, se vem para cá, está vivendo a sua vida dia após dia sem compromisso, sem firmar um propósito, está ali, seguindo a Jesus só para ver no que vai dar. Observando, ver se vem um milagre, quando precisa de um emprego, vai numa igreja, vai ali, seguindo Jesus, de acordo com as circunstâncias. E temos os outros dois grupos. E Jesus vai falar sobre esses dois grupos quando ele conta a história do filho pródigo. Todos chamam essa parábola de a parábola do filho pródigo. Na minha humilde opinião, o filho pródigo não é o personagem principal dessa parábola. Ele é apenas um detalhe da parábola. Temos um pai, na minha humilde opinião, também não é o personagem principal dessa história. E temos um filho mais velho, obediente, temente ao pai, que está sempre ali, sempre compromissado, sempre responsável. Para mim, esse é o principal personagem da história que Jesus começa a contar aqui, que ele diz assim, que havia certo homem que tinha 2 filhos. E aqui nós já vimos os 3 personagens. E ele continua dizendo, mas moço deles disse ao pai, dá-me a parte dos meus bens que me pertence. E então o pai repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. Irmãos, aqui nós temos uma coisa que nós precisamos observar a respeito do filho mais novo. Ele queria viver dissolutamente. Isso é uma palavra, um eufemismo. O autor Lucas está usando uma palavra mais moderada para dizer que ele era um devasso. Ele queria gastar na bebedeira, na droga, comprar carro chique, andar de motel em hotel, pegar as prostitutas, pagar bebedeira para os amigos falsos que ele ia conquistar com seu dinheiro. Era um devasso. Mas tem uma coisa aqui sobre esse filho. Ele sabia, ele tinha consciência que essa vida que ele queria para ele não cabia na casa do pai. A vida de devassidão, a vida de pecado, ele respeitou o pai o suficiente para dizer, eu não posso viver esse tipo de vida na casa do meu pai. Mas tem muito filho de Deus vivendo esse tipo de vida na casa do pai. Mas ele não. Respeitava o pai. E o pai se fazia respeitado o suficiente para dizer, aqui não. Quer viver na bebedeira? Aqui não. Tem limite. Tem hora para chegar. Vai sair, eu quero saber onde vai. Tem disciplina, tem regra, é a minha casa. O pai se impõe e o filho respeita. E para viver a vida que ele queria, ele vai embora.
E lá ele vive do jeito que queria. Mas a história continua. Quando ele pegou tudo que tinha, pegou a sua herança e foi para longe, a palavra de Deus diz, Jesus conta, que havendo ele gastado tudo, lá no versículo 14, havendo ele gastado tudo, olha como é imediato, havendo ele gastado tudo o quê? A herança. Quando a herança do pai acaba, imediatamente, não importa onde está, não importa quem seja, quando a herança do pai na vida do filho acaba, imediatamente vem um período de grande fome naquela terra. É imediato. Aqueles que abandonam o pai, levam as suas bênçãos para fora da casa do pai. Uma hora essas bênçãos acabam. E imediatamente após o fim das bênçãos que ele conquistou na casa do pai acabar, ele vai passar por uma grande fome, tempos difíceis. É assim, quando a gente abandona a casa do pai, a gente acha que está tudo melhor. Eu estou com a herança que era aos meus olhos do meu pai. Agora eu administro como eu quiser. Não tenho mais que frequentar os cultos, não tenho mais que chegar na hora, não tenho mais que obedecer o meu pastor, não tenho mais que fazer as orações, não tenho mais que ter um compromisso com o meu culto, com o meu ministério. Eu estou livre, a vida é muito melhor agora. Eu estou fazendo da minha vida o que bem quero, ninguém manda em mim, eu sou livre. Mas uma hora, aquela herança que você acumulou na casa do seu pai, acaba. Pode demorar um mês, um ano, 10 anos, 20 anos, uma vida inteira, mas num dia vem a fome. A herança acaba. E é isso que Jesus está dizendo aqui. E ele continua, que ele passou por essa grande fome e ele começou a padecer. Não é isso que diz aí o versículo 14? Mas a história continua. Guarde isso. Quando a herança que você acumula aqui acaba lá fora, o mundo não tem nenhuma bênção para te dar. O mundo te seduz com o cântico da sereia, mas quando você chega lá, você vive um tempo porque Deus te abençoou por um longo tempo. Mas as bênçãos do Senhor, elas precisam ser renovadas a cada dia nas nossas vidas. Porque um dia, distante do Pai, as bênçãos vão acabar e o mundo não tem nada para te dar. E aí ele continua no versículo 15. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para ele para os seus campos, a apacentar porcos. Ele foi apacentar porcos. E no versículo 16 diz que apacentando os porcos, ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Pode parecer uma cena tão triste, tão miserável, mas eu vejo a graça e o poder de Deus aqui, irmãos. Veja bem, vocês talvez não percebam isso porque não tem nenhum judeu aqui, eu acho, cumpridor da lei de Moisés. Mas aquele homem foi trabalhar com porcos, ele se sujeitou a trabalhar com porcos. Ele sabia que trabalhando com porcos, sendo judeu, ele ficaria impuro. Mas ele, quando estava com uma fome terrível, ele não pensou, ele não desejou comer bacon, ele não desejou comer carne de porco. Ele passou tanto tempo ouvindo a palavra do Pai, na casa do Pai, que aquela semente da palavra que diz lá no Velho Testamento, ensina a criança o caminho em que deve andar e até quando for velho não se desviará dele. Com certeza o pai daquele rapaz dizia para ele, nós somos judeus, filhos da promessa e não podemos comer carne de porco. Ele preferia comer as bolotas dos porcos do que pensar sequer em comer a carne impura dos próprios porcos. Se fosse eu no lugar dele, eu ia ver um Big Mac de bacon passando na minha frente toda vez que um porco roncasse. Eu ia imaginar aquele bacon fritando na panela, ia imaginar aquele lombo na churrasqueira com aquela capinha de gordura, ia pensar
aquilo quentinho, a fome que eu estava sentindo, mas esse jovem aprendeu desde criança que não se pode fazer certas coisas. E aqui vai para você, pai, mãe, que tem filhos, que às vezes acha que é bobagem ficar inculcando, repetindo na cabeça do seu filho a palavra de Deus. Não é não. A gente não sabe o dia de amanhã. Hoje o nosso filho está debaixo da nossa mão. Amanhã ele chega para a gente e fala assim: pai, reparte comigo a herança, porque eu não quero viver conforme as suas regras. O pai não disse não. O pai aqui em algum momento desesperou. O pai aqui em algum momento ficou desesperado com a decisão do filho. Ele disse: toma. Vai, Deus te abençoe, porque ele tinha recebido a palavra de Deus e ele cria na palavra que diz: ensina o teu filho o caminho. Ele não vai se desviar quando for velho. Esse pai aqui não tem segredo para ninguém, simboliza o nosso Deus. O pai simboliza o nosso Pai, Pai Celestial. Esse pai aqui simboliza Deus. Deus, quando vê um dos seus filhos dizendo: olha, tá bom não, igreja não é para mim, eu quero experimentar a vida lá fora, eu quero sair, eu quero experimentar a vida dissoluta, para não dizer outras palavras. Eu vou continuar até amando a Deus, mas igreja não quero saber mais. Deus diz assim: vá em paz. Leva a herança que eu te dei até aqui. A partir de hoje, não tem mais herança. A outra parte é do seu irmão que ficou. Vai e se vira. Tá bom, irmão? Esse pai confiava na palavra da promessa de que o filho não vai se desviar. E esse filho se lembrava das palavras. Você que tem um filho, talvez, que não está aqui hoje, que você gostaria que estivesse, continua orando por ele. Você ensinou o caminho, você ensinou a palavra. Crê, confia e ora, porque a semente está lá. Se os espinhos vão abafar, se as aves vão comer, se o sol vai secar, a gente não sabe. Se a terra for boa, no momento oportuno, a raiz vai se fortalecer e os frutos virão e o seu filho vai voltar para a casa do Pai, em nome de Jesus. Mas continua. Aqui nós temos um ponto de virada. Eu já tenho que acelerar, tá vendo? Eu falo que eu não consigo falar tudo que eu tenho para falar. Vocês acham que eu estou enchendo linguiça porque não tenho o que dizer? Isso aqui é pepita de ouro puro, irmão. Aqui, se a gente ficar aqui até amanhã cedo, eu falo até amanhã cedo. Fácil, vou ficar rouco antes. Mas que tem. É só quebrar. Olha o versículo 17. E tornando em si, o filho mais jovem disse: quantos empregados do meu pai têm abundância? Quantos empregados do meu pai têm abundância de pão? E eu aqui passando fome. A palavra diz que ele tornou em si. A palavra diz que ele despertou. Tornar em si é quando você está dormindo e você acorda. É isso que é o sentido do verbo tornar a si. Ele despertou, ele percebeu o que ele não estava vendo, ele se lembrou, algo dentro dele despertou ele voltou a si, ele estava fora de si. Ele não era ele. Quando a gente está fora da casa do Pai, a gente não somos nós mesmos. Nós não somos quem nós realmente fomos comprados para ser. Nós somos outra pessoa, nós estamos vivendo de ilusões. E quando nós deparamos com essa realidade, a gente acorda e a gente lembra: meu Deus do céu, na casa do meu Pai tem abundância da palavra, tem pão todo dia quentinho, ninguém requenta pão, tem pão em abundância. Jesus multiplicou aqueles pães e alimentou a multidão. Na casa do meu Pai tem pão, e eu aqui vivendo essa vida miserável. Levantar-me-ei. Olha os verbos. Despertou, voltou a si. Agora ele começa a agir. Levantar-me-ei. E aí, quando a gente começa a agir, irmãos, tem que ser igual esse rapaz aqui fez. A gente não pode dar um passo e ficar vacilante, não. É um verbo atrás do outro, um passo atrás do outro. Eu despertei. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei, Pai,
pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele deu um passo após o outro. Ele levantou e falou, eu vou chegar lá, eu vou confessar o meu pecado. É isso que o pai espera. O pai não se preocupa. O pai sofre de saudade, mas ele confia. E ele espera ansioso que você volte e diga, eu estava errado, eu pequei, eu não estou digno. Ele disse, eu não sou mais digno, mas na verdade ele só não estava digno. Mas a partir do momento que ele diz, pequei, eu pequei, não é isso que diz aqui? Não é isso que diz? Versículo 19, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. E aí diz que ele não só pensou em fazer, ele fez. Versículo 20, e levantando-se, foi. É assim, decidi voltar para a casa do pai, decidi que meu lugar é diante do meu pai, na casa da minha família, eu tenho que me levantar, dar o primeiro, o segundo, até chegar na frente do meu pai e confessar, pai, eu pequei contra os céus e perante o Senhor, me perdoa, me faz um empregado na sua casa. Volta com humildade, volta sabendo que fez besteira, mas volta porque ainda dá tempo, enquanto há dia ainda é tempo, volta para a casa do seu pai. Não fica te enturbiando, pensando, vou, não vou, como é que vai ser a minha vida, o que vão falar de mim, será que eu vou dar conta de cumprir os preceitos do meu pai, será que eu vou chegar lá, meu pai vai me dar um castigo, será que o meu pai vai virar o rosto para mim, será que ele vai me rejeitar como muitos pais fazem? Aquele filho volta mesmo na dúvida, ele estava com dúvida, estava ou não estava? Ele voltou pensando, será que meu pai vai me receber como um empregado? Ele só queria estar na casa do pai como um empregado. Mas quando ele fala isso, o pai não deixa nem ele terminar, né? Nós já ouvimos muitas pregações sobre isso. Olha só, versículo 20. Viu seu pai. O filho está voltando. De longe o seu pai está te vendo. O filho está voltando. De longe o pai avista e ele sabe que é o filho. Maltratado, sujo, fedendo porco, cansado, com fome, queimado de sol, maltrapilho, não importa. De longe o pai reconhece o seu filho. De longe o pai não espera, porque o pai sabe que as forças dele não são suficientes. Talvez, quando ele chegar perto de casa, ele vai mudar de ideia, fica com medo da reação do pai e vai voltar para trás. O pai não espera ele chegar no seu seio. O pai não espera o filho chegar em casa. E diz a palavra, Jesus dizendo que ele corre. O velho corre atrás do filho, vai em direção ao filho e se lança ao seu pescoço. Isso que está falando aí? O pai sabe que se depender das forças do filho, fraco, cansado, consumido pelo pecado, pela vida dissoluta, o filho não tem forças para chegar na casa do pai. Então o pai providencia ir ao encontro dele. No meio do caminho, o pai vai. É bonito demais, não é, irmãos? Correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Olha só, depois que o pai se lança ao pescoço dele e o beija, é que ele toma coragem para falar o que ele estava pensando em falar. Ele sentiu o amor do pai, ele sentiu a aceitação do pai e a porta está aberta para o filho voltar, irmãos. E aí ele fala o discursinho decorado dele. Que nós voltamos para o Senhor e falamos quando nós ficamos fora, quando nós nos desviamos, quando nós pecamos, quando nós erramos, nós voltamos, volta o cão arrependido, como diz o Chaves, né? Volta o cão arrependido, não sei o que, com as orelhas baixas, não é assim? A gente volta quantas vezes for necessário, irmão. Quantas vezes for necessário, volte arrependido.
Volta humildemente ao Senhor nosso Deus. Volta, porque Ele vai correr em sua direção, vai te abraçar. E você esperando que Ele simplesmente sente você num banco de igreja e fala, agora pode sentar aí, fica à vontade, vou cuidar das minhas coisas, você fica aí e come aí as migalhas que caem da mesa. O pai diz assim, não vou nem repetir aqui a confissão de pecado do filho, lá no versículo 22 o pai fala assim, mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e as sandálias nos pés. Nós sabemos toda essa história. O pai chama a família da fé e diz, cuida do meu filho que voltou. As pessoas que entram por aqui voltando, eu e você, devemos cuidar delas. Nós vamos cuidar delas. É para isso que nós estamos na casa do Pai, para receber e para cuidar delas, enquanto elas estiverem fracas. Mas eu estou aqui, passando já do meu tempo, e eu não cheguei nem na metade. Eu disse para vocês, tem muito o que falar. Eu nem cheguei no filho mais velho, que é o principal da história. Eu não falei lá no início que o filho mais velho é o principal da história? Mas eu vou resumir aqui, para vocês entenderem. A palavra de Deus continua dizendo, e aí, que Deus, o pai fez uma festa, matou o boi cevado lá, fez uma festança para receber o filho, pôs um anel no dedo, uma roupa nova, fez aquela festa, e todo mundo se alegrando, todos nós nos alegrando com a volta do nosso irmão que tinha sumido, que estava perdido e voltou. E aí, de repente, chega o fariseu, que continuou. Lembra dos grupos de pessoas? Nós estamos na mesma mensagem ainda. Quem volta é o publicano. Quem volta para ouvir, quem se aproxima para ouvir, é o publicano, é o pecador. É ele que volta para o pai. E o pai faz festa. E o filho que deveria estar em casa, que a princípio estava em casa, que é o fariseu que julga, ele está no campo. Ele está cuidando das suas coisas. E quando ele volta, ele vê aquela festança e não entra. Eu não vou participar dessa festa. Esse aí saiu daqui da igreja, falou mal da igreja, falou mal do pastor, falou mal de mim, brigou comigo, saiu daqui falando que a gente não prestava, que a gente isso, que a gente aquilo, que a gente aquilo outro, que nunca mais pisava aqui, agora voltou. Se ele estiver aqui, eu saio pela outra porta e não recebo mais. Isso daí eu conheço, não recebo. Esse aí é o fariseu lá na porta, não vou entrar. Porque essa festa aqui, meus irmãos, nada mais é do que o convite de Jesus para o reino de Deus. O reino de Deus, por enquanto, é uma festa onde Ele acolhe todo mundo que se aproxima para ouvir e diz, perdoa-me porque eu pequei. Entra na festa do reino de Deus enquanto é tempo. Mas enquanto isso, havia um outro grupo de pessoas que também estava convidado para participar da festa, mas que dizia para Jesus, o que eles diziam para Jesus lá, que nós vemos lá atrás? Versículo 2, murmuravam dizendo, esse aí recebe pecadores e come com eles. Isso são os fariseus falando para o pai. Isso é o filho mais velho falando para o pai. Meu pai recebe esse publicano, esse fariseu, esse pecador que gastou o dinheiro dele com vida sem vergonha lá fora. Gastou a fortuna, agora vai vir gastar a minha também. Mas o pai também ama esses. Aquele irmão chato, aborrecido, que vigia a vida dos outros, que fala mal, que aponta o dedo. Deus te ama também, irmão. Se você for dessa turma, dessa laia aí, Deus te ama também. O meu pai é teu pai também. E ele sai lá na porta e fala, meu filho, vamos entrar. Vamos comer um guisado, vamos comer um churrasquinho que eu estou oferecendo lá, porque o seu irmão voltou. Esse seu filho. É seu filho esse daí? Não. Esse é seu irmão. Entre e vamos cuidar dele também. Interessante que Jesus encerra a parábola aqui. Percebeu aí no versículo 32? Pai falando para o filho, mas era justo. Era justo. É justo o que Deus faz. Era justo nos alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão, não esse meu filho, este teu irmão, ele é sangue do seu sangue, ele é igualzinho a você. Ele só estava perdido lá fora, enquanto você está perdido aqui dentro. Mas eu amo os dois. Esse teu irmão estava morto e reviveu.
e tinha se perdido e se achou. Mas Jesus não diz o que aquele irmão fez. Deixou esse texto em aberto. Por que ele deixou em aberto? Porque o convite é o mesmo até hoje. O pai chama o filho que está lá fora e o pai chama o filho que está aqui dentro. Aquela multidão que Jesus viu e que é a mesma multidão nos nossos dias de hoje. Tem os filhos mais velhos e tem os filhos mais jovens. Qual deles é você? Você é aquele que se perdeu e agora reconhece-se perdido e depende completamente do perdão do Pai? Seja bem-vindo. Você é aquele que está aqui dentro o tempo todo, mas não se sente parte da família de Deus? Não se sente digno de receber um cordeiro para matar e comer com seus amigos? Acha que não pode pedir um favor de Deus? Acha que não pode comemorar a volta dos seus irmãos? Acha que tudo tem que ser sério demais? Acha que tudo tem que ser ao pé da letra demais? Seja bem-vindo. Essa família é sua. Mas mude de atitude, vamos entrar e vamos nos alegrar com os que estão chegando. Você vai entrar ou não? Jesus não disse, ele entrou. Mas eu espero que nós entremos. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Perdoe, eu disse que eu tinha muito para dizer, eu resumi. Preguei a metade da palavra e a outra metade eu resumi. Lembre-se dos japoneses, irmãos. Não fica comendo qualquer coisa que colocarem na sua mesa, não. Busca na fonte, está aqui, ó. É só mastigar, é só processar. Perdoe-me a demora, mas eu precisava encerrar isso aqui te dizendo e te fazendo, refazendo esse convite do Pai para você. Se você é o filho que está longe, seja bem-vindo de volta. A casa é sua. Continua sendo filho. O anel está no seu dedo. A roupa de filho está em você. A festa está pronta. Pode se alegrar. Você é meu filho. Eu te abraço e te beijo. Você é aquele filho que estava trabalhando aqui e viu o seu irmão voltando e se ressentiu. Você é aquele filho que está aqui dentro e olha para as pessoas lá fora e aponta o dedo para elas e dizem, essas arderão no fogo do inferno. Você é aquele tipo de filho que olha para as pessoas à sua volta sem misericórdia, sem amor, sem o mesmo amor que você deveria aprender com o seu pai, que corre em direção ao pecador, o abraça e o beija e o recebe em sua família. Se você é esse tipo de família, se você é esse tipo de filho, você também é convidado, vem, você também pode ter um anel no seu dedo, você também pode se alegrar na festa do Evangelho, porque nesta festa tem mesa e cadeira para todos aqueles que se arrependem e digam, eu pequei contra os céus e diante de ti. Essa é a expectativa do Pai, que todos nós nessa noite possamos levantar nossa voz em oração e dizer, Pai, em nome de Jesus, nós que estamos aqui, todos nós, eu não sei, Pai. Cada um de nós aqui se enquadra em um desses grupos. Talvez haja alguém aqui dentro ou assistindo esse vídeo que nem é fariseu, nem é pecador publicano. É apenas multidão, nem fede nem cheira, é morno. Não se decidiu, não fugiu, está esperando para ver o que vai acontecer. Não importa qual desses 3 tipos de pessoas estão representadas nessa noite, meu pedido ao Senhor nessa noite é o mesmo para todos eles, que eles caiam em si, que eles acordem e que eles se lembrem que na casa do Pai, o menor dos servos tem pão quentinho todos os dias, porque o Pai cuida dos seus filhos, e que todos nós possamos nos aproximar do Pai, mesmo que com medo, mesmo com indefinição nos nossos corações, mas crendo na bondade do Pai, possamos arrepender-nos dos nossos pecados, pedir perdão ao nosso Pai e dizer, Senhor, recebe-nos na Tua casa, mesmo que seja apenas para servir como limpador de janelas, e que todos nós possamos ouvir do Senhor, vem meu filho, entra para a tua casa e recebe aquilo que está planejado para você desde a fundação do mundo, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, Senhor, que cada um de nós
seja representado nessa parábola e que cada um de nós seja alcançado pelo seu amor e possamos acordar e partir em direção à tua casa e vivermos felizes para sempre na casa do nosso Pai. Essa é a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor, pastor Rafael.